de planejamento e execução do Museu do Futebol já estava bastante previsto o problema da acessibilidade, né? Isso. Nós percebemos aqui numa rápida passagem que na parte do deficiente físico, aqui vocês estão muito bem assistidos e estamos vendo agora aqui material também produzido em braille, né? E perguntamos também sobre os deficientes auditivos. E você estava nos falando um programa do deficiente residente, né? Você poderia dar uns detalhes desse? Não, claro. Então, o museu ele nasce acessível, né? A gente tem um programa de acessibilidade no Museu do Futebol, que é o PANF. E dentro do PANF, a gente fez um projeto que chama Deficiente Residente. O que consiste isso? Desde 2010, a gente contrata, por uns 3 a 5 meses, pessoas com deficiência. Então, em 2010 era uma pessoa com baixa visão e uma pessoa cega, que era o Paulo Pitombo e o José Vicente, para eles trabalharem conosco, fazerem uma imersão mesmo no que era a nossa realidade do museu. Então, para eles observarem o acervo, para eles mostrarem para a gente quais eram as melhores maneiras de apresentar algum material, de fazer alguma mediação, explicar, por exemplo, a maquete, que é a maquete que fica lá na grande área, que eu vou mostrar para vocês, como utilizar a maquete, porque a maquete tem muita informação, então como tateá-la, como mostrar onde eles estão, o que é o estádio do Pacaembu. Então, em 2010 foram essas 2 pessoas para a gente trabalhar com a deficiência visual. Em 2011 eram 2 pessoas com deficiência intelectual, uma autista e uma com síndrome de Asperger. Em 2012 foram 2 pessoas surdas. Então elas, claro que em 3 meses, 5 meses a gente não consegue se tornar fluente em Libras. Então foi mais uma quebra de barreira da comunicação mesmo. Você estar à disposição de conhecer o outro, entender as limitações do outro, entender uma dificuldade do outro que talvez a gente não tenha. Em 2013 a gente trabalhou com a deficiência física. 2013, deficiência física. Então a gente contratou, né, uma pessoa cadeirante, que é o Rafael, e uma pessoa com paralisia cerebral, que em muitos casos ela trouxe isso pra gente, né? Em muitos casos ela era confundida com uma pessoa com deficiência intelectual, e a cognição dela era preservada, só tinha uma dificuldade de fala, dificuldade de locomoção, né? No ano seguinte a gente trabalhou com a saúde mental, então a gente trabalhou com uma pessoa com esquizofrenia, para também trabalhar esses receios de entrar em um ambiente que é escuro, um ambiente que é barulhento, como fazer, como trabalhar com grupos maiores. No ano seguinte a gente juntou todo mundo. Vocês têm algum controle estatístico da frequência de deficiência aqui no... A bilheteria, a gente tem uma política, isso é legal que você perguntou, porque assim, o museu ele também tem uma política de ingresso que ela é acessível para a pessoa com deficiência. Então, a pessoa que ela se apresenta na bilheteria como tendo alguma deficiência, ela e o acompanhante têm isenção de ingresso. Então, todas as pessoas com deficiência que entram no museu, elas são computadas pela bilheteria. Então, muito provavelmente a gente tem esse número sim. Tem o registro. Isso. No ano passado a gente voltou com um projeto, então a gente trabalhou com a síndrome de Down, trabalhou com a deficiência intelectual de novo, mais especificamente a síndrome de Down, com a Estela. E esse ano novamente a gente vai trabalhar com uma deficiência auditiva, porque como houve uma rotatividade da equipe, então essa equipe precisa se reciclar, né? Quem já participou do outro projeto, e a nova equipe também é importante que além dos registros fotográficos, dessas trocas de experiências dos educadores que participaram, dos orientadores que participaram do projeto, os novos também tenham esse convívio, né? Certo. No caso, por exemplo, do deficiente residente, no caso auditivo, ele, além dessa condição de residente, ele também presta serviço. Se chegar um deficiente auditivo, ele participa do processo de recepção do deficiente aqui sim. como guia, como cicerone do... Sim, ele fica conosco como um quase consultor. Eu não chamo de consultor porque ele vai ficar o dia inteiro com a gente. Então ele vai ter esse contato de como é trabalhar no museu, então como é lidar com o público, como é o público lidando com uma pessoa com deficiência também.
Sim, mas quando chega aqui para fazer uma visita um deficiente auditivo, ele é recepcionado por esse residente? Ele tem Quando tinha um projeto, sim. Quando tinha um projeto, sim. E é isso que é legal, assim. Não era só quando vinha, por exemplo, um grupo de surdos que o surdo ia para participar junto desse processo de visita com a gente. Quando vinha um grupo de crianças, um grupo de adultos, eles participam também ativamente com a gente, quebrando algumas barreiras, quebrando alguns paradigmas, observando também o público, como que eles interagem, como que eles reagem, até como, por exemplo, seria uma pessoa com uma deficiência visual dentro de um grupo de pessoas que enxergam, que às vezes isso acontece também dentro do museu. Depois dessa residência, ele fica capacitado a apontar caminhos para vocês, para a melhoria do programa de atendimento. Tanto melhorias no acervo, né, no espaço museal, quanto reflexões nossas de como eu vou fazer para melhorar o meu trabalho, como a minha fala às vezes vai ser mais acessível. Então, legal. Então vamos aí, eu agradeço. Vamos aí visitar, então conhecer em detalhes tudo isso que você está nos relatando. Perfeito. Já fizemos um pequeno passeio por aí, superficial, agora vamos nos aprofundar nesses detalhes aí. Sim. Muito obrigado então pela atenção.